Falar com crianças sobre coisas de adultos pode ser uma tarefa desafiadora, mas é importante que elas recebam informações adequadas e claras de acordo com a idade e nível de compreensão. Assuntos como luto, morte, preconceitos e sexualidade podem ser espinhosos para se falar com as crianças, mas que pode ser possível nos momentos adequados. Os adultos, geralmente, tendem a subestimar a capacidade de compreensão da criança e acabam evitando falar sobre certos temas e desenvolver conversas por não conhecer seu potencial. Além disso, nem sempre o nível de compreensão tem a ver com a idade, pois crianças da mesma idade possuem níveis de compreensão diferentes, dependendo da educação recebida pelos pais. Mas quais as melhores maneiras de se falar sobre temas mais delicados com os pequenos? Como identificar os momentos ideais para tratar sobre cada assunto? Fique ligado no Bendita Hora de hoje. O padre já mostrou ela, a Verusca, a nossa querida psicóloga. Ô, Verusca, a gente fez essa introdução aí, falar com as crianças. A gente tem todo um cuidado com as crianças. É um período muito importante, é uma fase que eles estão se autoconhecendo, eles estão se redescobrindo, se descobrindo, e os pais e os responsáveis têm um papel fundamental. Assuntos como morte, separação entre papai e a mamãe, muitas vezes, essas mortes que estivemos no Covid, que você muito bem lembrou, e também hoje, mais do que nunca, mais do que tempos atrás, a gente parece que tem que falar mais cedo sobre a afetividade e a sexualidade, porque hoje a gente não sabe nem como é que eles estão aprendendo na escola. Então, são assuntos que eles são para um nível de mais maturidade. E parece que a gente tem que anteceder. Sim. Como é difícil isso, não é? Com certeza, padre. Que importante a pauta, para quem está em casa entender, porque nós temos sempre crianças próximas de nós. E às vezes os pais, os avós, os tios ficam um pouco perdidos. Como é que eu posso trabalhar a questão das emoções? Uma coisa que é importante a gente entender aqui, que todos nós, desde muito pequenos, nós convivemos com situações o tempo inteiro que colocam em xeque-mate os nossos sentimentos, as nossas emoções. E quanto mais cedo a gente ajuda essa criança a entender como funciona esse sentimento, como ela lida com a inteligência emocional, como é que ela gerencia sentimentos, e a importância de saber o que é a tristeza, o que é a alegria, o que é o medo, e entre outros sentimentos, como é que a criança identifica o porquê que essa criança sente aquilo. Às vezes a gente só pensa no lado ruim dos sentimentos, né? Nossa, tristeza, o medo, porque são os que mais nos paralisam. Mas já parou para pensar que desde criança são sinalizações importantes para indicar que alguma coisa aqui dentro não ficou boa ou ficou boa, né? Ficou alguma coisa aqui que trouxe uma alegria e trouxe uma satisfação ou alguma coisa que nos trouxe tristeza ou até mesmo aborrecimentos. Então, são alertas que nos ajudam a identificar a vida e nos identificar no meio disso tudo. Então, claro que com uma linguagem adequada à idade, olhando nos olhos da criança, a gente precisa ensinar desde sempre, sempre que essa criança puder, entender o que ela está sentindo, por que ela está com raiva. A raiva é o quê? Sim. Ela está sentindo isso por quê? Para que ela consiga gerenciar esses sentimentos, e aí nos momentos que acontecem uma coisa como um luto, uma situação difícil, uma separação, como o padre disse, essa criança já tem um conhecimento mínimo dos sentimentos, fica um pouquinho menos complexo esse pai, essa mãe ou quem cuida sentar e conversar. Legal, isso é muito importante, mas assim, eu acho que talvez uma grande dúvida da maioria é como, porque depende da criança, às vezes essas coisas aconteceram, a criança é muito pequenininha, tem 4 aninhos, tem 5 aninhos de idade, não é? Sim. Falar sobre alguns assuntos, às vezes 6, 7, quais seriam, como o pai, a mãe, deve usar, que meios eles podem estar utilizando, assim, Verusca, para uma criancinha, para chegar, como chegar numa criancinha para falar de um luto, de uma morte, de um assunto, de uma preparação para eles? A criança, ela tem uma linguagem própria dependendo da idade que ela tem. Cada idade tem uma linguagem específica para compreensão de situações.
É importante alguns pontos como a conexão do olhar. Olha, aconteceu isso. Na linguagem mais simples possível para que essa criança, pelo menos, entenda um pouco do que está acontecendo. Pode ser que ela, sendo muito nova, ela não vai entender exatamente, mas que ela saiba que você não está sozinho, eu estou aqui. Se você sentir vontade de chorar, você me procura. Aconteceu isso, leve a criança, se ela sentir vontade de ver, mostre. Porque sabe qual é dois grandes erros, principalmente quando lidam com luto? É não falar para a criança e não levar a criança para vivenciar o que é o velório, o luto. Se a criança é muito novinha, talvez ela não vai ter essa compreensão, então eu entendo que poupar essa criança é importante, mas ela precisa ser explicada do que ocorreu ali. Explicar na linguagem mais concreta possível, mais simples possível. E colocar essa criança no colo para ela sentir que ela está, de alguma forma, ali em aconchego com aquele adulto. Sim. Eu também sinto tristeza. Uma coisa importante, o adulto mostrar que você está triste, que você está triste. Estamos tristes juntos. Porque a criança ela tem no adulto um herói. Sim. Que não sente dor, que não sente raiva, que não sente medo, que não sente o luto. Então, quando esse adulto chega e diz, olha, eu tô triste, meu coração tá triste, porque a gente não vai ver mais todos os dias a pessoa, porque a pessoa não tá mais aqui, ela foi para o céu, ela tá junto das estrelas, para que a criança comece a tentar entender que existe um mundo terreno aqui e existe algo que não está aqui. Para que ela entenda que existe um céu e que existe um local onde as pessoas, quando elas não estão aqui, elas estão lá, né? Essas explicações dentro da linguagem, tem livros específicos que ajudam também técnicas psicológicas que a gente mostra para esses pais, para poder ser o mais fácil possível. Mas aprender, é deixar com que a criança entenda que você se coloca no tamanho dela. Sim. E ela sinta que você entrou no mundo dela para falar daqueles assuntos. Muitos adultos, padre, têm dificuldade de dizer que também se aborrecem. Sim. E nós nos aborrecemos. Claro. Como seres humanos, nos chateamos, nos decepcionamos, nos assustamos e nos entristecemos, mas também nos alegramos. Então, ensinar desde pequeno que você sente tudo isso e que esses sentimentos são um termômetro para aquilo que está acontecendo no momento da nossa vida, quando uma situação acontecer, ela vai ser um pouquinho menos complexa do que a criança que nunca teve nada. Os pais são aquele herói imbatível, né? Aquele herói que nada abate. E aí acontece uma coisa que meu pai está chateado, e aí, será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Por quê? Não esconda nada de crianças. Importantíssimo não que a nossa esconda. Querida está colocando, Verusca. Não esconda nada das crianças. Em relação a assuntos sérios que precisam ser movimentados entre vocês em casa. Preparamos um VT que vai trabalhar um pouquinho. Será que a imaginação das crianças se mistura com a realidade? Vamos dar uma olhadinha aí. Você se lembra de si mesmo quando era criança? Se sim, provavelmente também se lembra de acreditar em Papai Noel, Fada dos Dentes e outros seres fantásticos. Numerosos experimentos mostraram que crianças acreditam facilmente em coisas sobrenaturais, mas elas não são tão ingênuas quanto você pensa. Elas não acreditam em coisas completamente inventadas e fazem uma distinção entre ficção e realidade. Por exemplo, aos 3 anos, elas já sabem distinguir quando alguém faz algo de quando finge fazer, bem como distinguir entre uma coisa imaginária de uma real. Além disso, elas diferenciam brinquedos de outros objetos. Mas ainda assim, a professora Jacqueline D. Woolley, da Universidade do Texas, provou que crianças de até 11 anos de idade podem acreditar até mesmo nas criaturas e fenômenos mais improváveis. Elas só precisam da motivação certa. Mostre um truque de mágica a uma criança e ela aceitará imediatamente que você é um mago. Tá vendo, gente? A criança tem esse diferencial, né? Às vezes eu até fico pensando assim, sabe, Verusca? Na Bíblia, se você for analisar os acontecimentos, claro que tem muita questão que elas são tipo feitas como uma parábola. Sim. Mas tem muitos personagens, um burrinho que falou, né? Uma arca que foi feita para ficar durante tanto tempo no mar, os animaizinhos, né? Os leões não comeram o homem. Parece uma coisa que para a criança ela aceita melhor, né? E já nós vamos falar sobre isso. Agora o adulto não, o adulto já começa a desconfiar de tudo. Eu acho que tá aí o grande problema, hein? Mas ó, nós temos uma pergunta no VT para você, nossa querida Verusca. Solta o VTzinho aí.
Meu afilhado tem pais muito preconceituosos e isso está se refletindo em atitudes desse tipo na escola. Como tratar esse assunto? Aí, Verusquinha. É impressionante, né, padre, o reflexo, né, da educação dos filhos e que acaba se estendendo nas relações sociais, escolares de uma forma geral. É importante para os professores, sempre nos momentos de reunião de pais, de reunião de familiares ou de tutores, explicar, expressar aquilo que a escola vê, como os especialistas veem, como pode ser trabalhado. Porque é um caminho bastante difícil, padre, quando você começa a trilhar tendo os seus ideais como se fossem superiores a todos os outros que existem no planeta. Nós vivemos num mundo com uma diversidade muito grande, com várias coisas diferentes, situações diferentes, gostos diferentes, pessoas diferentes. Então, nós precisamos, para não sofrer no futuro, aprender a lidar com a diversidade. Lidar com as pessoas, amar as pessoas. E quando você convive com pessoas que são fechadas a isso, o mundo ele fica muito repressor. E isso se torna um processo muito complexo no processo de educação, porque o respeito ele é ultrapassado. Eu preciso amar as pessoas porque eu também quero ser amada. Eu quero fazer o bem para também vivenciar isso. E se eu tenho uma atitude ruim, isso vai refletir em diversas coisas na minha vida. Isso vem de volta. Isso que você está colocando vem de encontro um pouco com o trabalho que a gente faz de catequese com as crianças lá na minha paróquia. Eu falo sempre o seguinte, olha, você vai inscrever seu filho, sua filha aqui, que bom, mas eu quero que você se inscreva também. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com eles essas questões todas que você está falando. Sim. Porque hoje o mundo está muito diferente, então você vai encontrar esse tipo de comportamento, esse. Sim. E nós temos que respeitar tudo e todos, Exato. Independente da minha religião, da minha fé, do meu conceito. Sim. Mas os pais têm que estar também juntos para entender o que nós vamos trabalhar com eles. Sim. Porque não é possível, você vai lá dar um conteúdo para o teu filho, para os filhos, o pai e a mãe chegam em casa, é preconceituoso, não é? Não aceita a realidade que a gente está vivendo. E isso vai criar um conflito na cabeça da criança. Quer ver um exemplo muito claro disso? Até pouco tempo, padre, a psicologia ela era vista de um jeito muito diferente da realidade. Era. O que acontece com a falta da verdade, né? Porque a verdade, ela liberta as pessoas. Sim. Conhecer a verdade traz libertação para as pessoas. Então, as pessoas achavam antigamente que psicólogo só cuidava de louco, que só quem tinha transtorno mental podia passar com um profissional. E conforme as pessoas começaram a perceber que não era isso, muitas tinham um preconceito absurdo. Psicólogo, parecia que você tinha dito alguma coisa muito horrível para elas. Sim. Hoje, com a compreensão, com a informação, a diversidade de informações, as pessoas entendem que é um benefício. Ou seja, tudo aquilo que se cria um monstro dentro da cabeça, muitas vezes é falta de informação. Então, a importância de conversar, de trocar realmente ali conteúdos, ideias e construir um mundo melhor para todos. Para que eu seja respeitada, eu tenho que respeitar. Perfeito. Para que eu seja amada, eu tenho que amar. Então, eu preciso entender as diversidades e saber conviver com todas elas, padre. Sensacional. Olha, gente, é um assunto muito, muito importante, delicado. E aqui a Verusquinha está dando uma aula para todos nós aqui, hein? Olha, nós temos um VTzinho aqui agora, Verusca, só para incendiar a nossa conversa, que Claro, o tempo é curto, padre. quer ver? Ó? Dá uma olhadinha aí. Quando você se comunica bem com o seu filho, isso o leva a um relacionamento mais forte, com maior cooperação e sentimentos de valor. Quando a comunicação é uma luta, pode fazer a criança se desligar, entrar em conflito e sentir-se inferior. Reunimos as principais dicas dos psicólogos para transformar a comunicação com as crianças em algo saudável e incentivá-las a compartilhar seus sentimentos. Use expressões que abram portas. Use mais faça do que não faça. Fale com o seu filho e não para ele. Faça das solicitações importantes, sem palavras e rótulos indelicados. Use palavras gentis. Mostre ao seu filho que você o aceita. Uma boa comunicação é o coração de lares mais harmoniosos e é a chave para um relacionamento saudável com seu filho e sua boa saúde mental no futuro. Continue trabalhando nessas habilidades de comunicação.
Olha, Verusca, a gente, na verdade, nós vamos ter que sempre nos reaprender a viver, a se comunicar, né? Eu acho que a palavra conquistar o teu filho, você saber ter uma linguagem com ele confiar em você, na minha opinião, como padre, é fundamental para você tratar de qualquer assunto. Sim, nós precisamos sempre ter a consciência de que estamos em transformação constante e que cada um tem uma forma de se comunicar com o mundo. Os filhos, eles precisam dessa conexão com seus pais ou com aqueles que cuidam. Eles precisam se sentir compreendidos, acolhidos, aceitos. E se você quer que essa criança, essa adolescente, enfim, tenha sucesso no futuro, seja socialmente, afetivamente, profissionalmente, essa pessoa ela precisa ter passado por esse acolhimento, por essa receptividade. A comunicação, ela tem formas de acontecer. Tem crianças que são muito visuais, padre. Então, só de olhar para o pai, só aquele olhar, ou para a mãe, já sabe o que está comunicando. E, às vezes, por conta dessa facilidade, não se desenvolve as outras potencialidades. Sim. Então, vamos desenvolver as potencialidades. Tem filhos que são muito de ouvir. E aí, é interessante, às vezes, os pais acham que precisam gritar, berrar. Não, tem filhos que escutam se você falar também de uma outra forma. E aí, às vezes, os pais, né, eu vejo isso, quando briga, de repente reclama, e aí o filho corre e faz por medo, aí acham que por autoridade, por medo, sempre eles vão obedecer. Não, eles podem obedecer por compaixão, por amor, por companheirismo, por construção. Por admiração pelo pai. Eu admiro, eu faço. Eu faço porque eu admiro o que meu pai e minha mãe estão fazendo e falando. A criança é uma esponja incrível, ela está aprendendo, ela verifica o que está acontecendo. Realmente é uma arte ser pai, ser responsável por uma criança. Não é fácil, não. Se a gente fosse falar, a gente já teria ganho a humanidade inteira. Exatamente. Na verdade, é um desafio muito grande, né? E a gente vive hoje, né? Nós vivemos um momento tão difícil, padre, que as famílias estão muito desestruturadas. E essas crianças, esses adolescentes, eles estão meio perdidos no comando, porque às vezes os pais são separados e aí tem madrastas, padrastos, e às vezes tem que chamar os avós de cada um, de mães e de pais. A gente percebe essa dificuldade, né? Mas quem é quem? Os papéis estão confusos. Então, se a gente quer realmente que essa criança ela cresça adequadamente a este meio, precisa definir os papéis direitinho, precisa ter esse laço de comunicação, precisa dizer sim e dizer não, para a criança saber quando é uma coisa e quando é outra. Quando o VT explica, não comece falando do não, né? Não faça. Porque a criança ela ouve tanto a punição que ela acha que o mundo é só o não. E aí, na hora que ela precisa dizer sim, ela se atrapalha, ela tem dificuldade. Verdade. E aí, quando cresce, como eu ouvi muito não, eu tenho que dizer sim para tudo. E a vida não é assim. Não é assim. A vida verdade. Não é dessa Realmente, eu lembro que, eu acho que muito importante também, eu tive uma conversa com o meu sobrinho, esses dias atrás, ele já está ficando um rapazinho, mas ele deixou de ser criança agora, e a gente teve que falar sobre o quê? Sobre a sua parte afetiva. Sim. É uma coisa muito delicada que os pais têm muita dificuldade de falar, principalmente o pai com o filho, a mãe muito mais, porque a mãe é mais fácil falar com a filha. Sim. Ela fica mocinha, às vezes novinha aí, e o pai? Sim. Às vezes o seu filho já está com espinha no rosto, né? Ele já está ficando mais quieto, ele está ficando mais incluso dentro de um quarto. Como chegar? Que é bem essa questão de você ser colega, de você fazer com que o teu filho, ele acredite em você. Sim. Que ele não veja em você um medo, que ele não veja em você aquele que vai condenar, mas aquele que ele pode confiar. E a minha conversa, eu acho que foi muito interessante, porque eu falei para ele, olha, nesse mundo aqui, você vai ver muito isso aqui acontecer. Você vai ver coleguinhas com esse jeito, com esse comportamento, às vezes convidando você, não é? Tudo bem, eu acho que você vai respeitar ele, tá? Você não deve, só que você tem esse pensamento que você tem, é um valor da tua vida. Quanto mais cedo, padre, os filhos entenderem os valores da família, melhor vai ser. Então, e outra coisa que eu acho que é sensacional, Verusquinha, eu falei assim, e o caminho que eu indico para você, um pouquinho pela vida que eu tenho, o seu pai, esse caminho aqui, ele não é bom, por quê? Por causa disso, disso, disso. Porém, olha atenção, se caso você queira experimentar e cair, lembra que eu estou aqui. Sim. O seu tio está aqui, eu vou até lá, vou dar o braço para você, eu vou te ajudar. Quer dizer, eu acho que é assim, você não pode falar, não, você não vai para lá. Como é que a gente vai salvar e tirar e ajudar pessoas
se a gente fizer parte da exclusão delas. Perfeito. Né? Por amor, a gente sempre tem que estar esperando que alguma coisa aconteça para você poder tirar essas pessoas dessas situações. Agora, às vezes, são tantos dedos apontando tantas coisas e esquece que se essa pessoa não tiver oportunidade de mudança, se a gente não estender a mão, se a gente não fizer a nossa parte como aquele que ama e que tenta ajudar o próximo, quem que vai fazer? Às vezes a gente espera que o outro faça, mas a gente tem que fazer. Tem que fazer também. E a gente esquece que a gente também já teve aquela idade, que a gente já teve dúvidas, que a gente já teve vontades, que a gente já quis fazer coisa escondida também. Uma coisa interessante, né? Hoje o volume de jovens trancados dentro do quarto por medo. Eles têm medo de dizer que eles estão sentindo algo ou que estão sentindo amor. O corpo já está tendo essa reação. Que estão com hormônios acontecendo, às vezes tem ali aquelas paixões de adolescência. Normal. E se você conversa, eles elaboram, até tudo fica muito mais fácil de administrar. Mas eles ficam guardando e aí na internet sempre vai achar um amigo que não é amigo. Que não é amigo. Que vai acabar conduzindo aquilo de uma forma ruim. Exatamente. Então, quanto mais você explicar, olha, tem isso e tem isso, tem pessoas boas e tem pessoas que não são. Ele vai sentir segurança em você, ele vai lembrar da sua. O caráter das crianças costuma ser formado, padre, até 5, 6 anos de idade. Depois disso, é aprendizado constante, né, de assimilações, de aprendizados que vão fazendo parte do processo da vida. Verusca, você é maravilhosa, eu tenho o maior prazer em conversar com você, de verdade mesmo. Eu fico muito feliz, padre, de poder Eu contribuir. gostaria muito que a gente voltasse assim com assuntos como esses, assim, porque é muito importante para você aí, ó, tá? Verusca, psicóloga super competente, tá aí. Tempos difíceis, psicólogos competentes e padres têm a cabeça no lugar também. Verusquinha. É um prazer, junto padre, sempre, estamos. O que bom? precisar, Obrigado, estamos. viu, minha amiga? Eu que agradeço. E você aí, ó, vamos louvar a Deus por mais esse programa. Te espero nesse final de semana. Vai lá nas minhas redes sociais, Padre Marcos. Entra no meu YouTube, oração todo dia de manhã, dá o seu sininho lá. Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.